Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Vista Polida, um podcast para quem quer ver o mundo com outros olhos. Aqui é a Sabrina e estou super feliz que você decidiu dar o play para a gente falar sobre comunicação, sobre gente, sobre networking, empreendedorismo e tudo que envolve esse universo do digital. Estou aqui hoje e com um objetivo muito gostoso, que é de fazer que, ao final deste podcast, você enxergue, visualize e entenda sobre Enneagrama de uma forma diferente. E aí, que tal? Gostou do desafio? Bom, para falar sobre esse tema, sobre esse curso, sobre esses padrões de personalidade, eu trouxe aqui alguém que já esteve, não só esteve neste podcast, como estreou esses microfones, e alguém que eu tenho muito apreço, aprendi muito, inclusive, se você ainda não ouviu o nosso primeiro episódio, vou te convidar para voltar lá, episódio número 1, onde a gente falou sobre exposição. E eu tenho certeza que se você ouvir esse e o número 1, ou ouvir o primeiro e voltar para esse, as coisas vão se encaixar, porque a gente falou muito no primeiro episódio sobre autoconhecimento, sobre desenvolvimento, e esse podcast aqui, essa edição, vem para te dar mais um respaldo, para melhorar o seu repertório e, por que não, para te fazer ver a sua própria personalidade de uma forma diferente. Qual será que é o seu número? Você é do tipo sexual, do tipo social, dos emocionais? Ai, meu Deus, Bruna, seja muito bem-vinda! Afinal, quem eu sou, né? Muito bom estar com vocês novamente. Muito obrigada pelo convite. E vamos falar um pouquinho sobre essas 9 personalidades, né? Mas deixa eu me apresentar. Meu nome é Bruna Fernandes, eu atuo na área de desenvolvimento humano há mais de 9 anos e especificamente na jornada. Eu digo que o Enneagrama foi um divisor de águas na minha vida. Foi através do Enneagrama que eu iniciei a minha jornada no desenvolvimento humano, tanto como aluna e depois como treinadora. Então, você já treinou várias pessoas para isso mesmo? Muitas pessoas. Ao todo, já são mais de 15 mil alunos que 15 passaram pelos mil? meus treinamentos. Especificamente dentro de Enneagrama, são 50% desse número, pelo menos. Aí uns 7 mil alunos já passaram pelos nossos processos e treinamentos de Enneagrama. Que demais! E Bruna, é bem interessante, antes da gente começar, que uma pessoa transformada, que tem acesso a essa informação, e a partir do momento que ela se entende melhor, é um efeito de cadeia essa transformação, Exatamente, não o é? efeito dominó, né? Até porque existe aquela máxima, né? Pessoas transformadas transformam pessoas, pessoas curadas curam pessoas, Ah, que lindo. não é? É assim, é uma consequência. E o Enneagrama, o ser humano, ele é apaixonado por ele mesmo, né? Existe uma paixão pelo quem eu sou, características, por isso que, por exemplo, signo é algo que provoca tanto questionamento nas pessoas. E o Enneagrama, claro, com uma profundidade, com uma análise muito focada em comportamento e em desenvolvimento humano, o Enneagrama proporciona essa revelação de quem eu sou. Então, será que eu vou sair desse podcast sabendo o meu número, Bruna? Olha, esperamos que sim, né? Ai, meu Deus! Mas vamos lá, vamos começar. Acredito que algumas pessoas que estão acompanhando esse podcast talvez nunca tenham ouvido falar do que é Enneagrama, meu Deus, números, do que a Sabrina tá falando. Então, vamos começar do começo, Que né? é Enneagrama, né? Isso, o que é? Enneagrama vem... primeiro, o Enneagrama, ele vem da palavra Ennea, 9, grama, imagem. É uma imagem de 9 pontas, ou seja, existe uma inteligência nessa figura, nesse arquétipo, que nos apresenta 9 padrões de personalidade, né? Então, o Enneagrama é uma ferramenta de inteligência emocional, porque proporciona autoconhecimento e uma autogestão desse autoconhecimento, né? Então, o Enneagrama, ele vai mostrar de uma forma... Por que eu sou tão apaixonada por essa ferramenta? De todas as ferramentas de autoconhecimento. Por que eu gosto tanto? Porque ela é muito racional, ela é muito prática e muito cirúrgica. Então, ela mostra de uma forma, desde, por exemplo, por que você age da forma como você age, por que você tem os resultados que você tem, e mostra toda a jornada, desde a sua infância até onde você pode chegar, como você pode se desenvolver. Então, Bruna, eu vou descobrir qual é o meu perfil comportamental, então eu vou me colocar dentro de uma caixa, eu não gosto dessas questões de análise comportamental porque eu não quero receber um rótulo. Não, para que você saiba para onde você pode ir, para que você saia de uma caixa, você precisa saber em qual
qual caixa hoje você está. Então, eu sempre digo para as pessoas que o Eneagrama, o autoconhecimento, ele é transformador porque ele te mostra, ó, você está aqui, mas o seu Certo. lugar não é aqui. Você pode ir para outro caminho. Ou seja, Eneagrama é uma ferramenta de inteligência emocional e de autoconhecimento. Perfeito. E foi até bom que você falou isso logo no início, porque é o seguinte, se a pessoa ouvir e ela tiver ideia do que ela é, isso não é uma sentença, né, Bruna? Não, de forma alguma. De forma alguma, até porque nós vamos falar de uma forma, né, nós não conseguiremos ser tão profundas assim em relação a cada perfil, nós não vamos chegar a falar sobre ferida, sobre infância, nós não vamos falar sobre essas questões. Nós vamos trazer o máximo que nós conseguirmos nesse período que nós seremos juntas. Mas a ideia é a seguinte, se você se identificou, se você se percebeu, busque saber mais, busque estudar sobre, porque assim como foi pra mim, pode ser que seja uma transformação para essas pessoas. Perfeito. Mas uma curiosidade Claro. inicial aqui, tá? Só pra gente alinhar uns pontos. Tá bom. Uma vez que eu tenha entendido qual é meu número, Tá bom. vou estudar sobre. Eu posso me melhorar ou eu sempre serei o mesmo número? Você pode se melhorar e o fato de você se melhorar não significa que você precisa se transformar em outro número para você ser melhor. Até porque dentro do seu, você não muda. Então, por exemplo, se você é um tipo 3, Tá? você sempre será um tipo 3. Se você é um tipo 4, você sempre será um tipo 4 e assim por diante. Existe uma inteligência dentro do Eneagrama que mostra que cada perfil tem até 9 níveis de desenvolvimento. Dentro desses 9 níveis, são 3 faixas para cada um. Tem a faixa não saudável, que é a faixa de estresse, tem a faixa média e a faixa saudável, né? Então, qual será o seu objetivo após identificar o seu padrão comportamental? É buscar evolução dentro desses 9 níveis, né? Então, você buscar a sua evolução dentro desse progresso, dentro desse processo. Você pode ser um tipo 2, um tipo 2 é muito legal, ele é simpático, carismático, mas se for um tipo 2, no nível 1 de desenvolvimento, que é o estresse tremendo ali, pô, você será uma pessoa péssima. Entendi. Então, vamos partir da ideia de que a gente vai conhecer, então, esses 9, a gente tá falando aí de tipo, né? São 9 tipos de personalidade, de padrões de personalidade, a gente vai sobrevoar por eles, senão a gente teria que fazer um podcast só sobre Não, nós precisaríamos de pelo menos uns 10 podcasts. Eneacast. Eneacast, para abordar todos eles. Então, nós vamos sobrevoar. Tá. E você aí que tá em casa tem a seguinte missão. Você vai ouvir os 9 tipos. Isso. Você vai falar, parece comigo, não parece comigo, mas leve pra você o seguinte, é possível se melhorar dentro desse número e tá tudo bem, viu? Se no primeiro momento você falar, será que eu sou isso mesmo? Vá pro campo da pesquisa pra você se reconhecer. Existem inúmeras formações, cursos, inclusive nós temos dentro da Bitwell o curso de a formação de Eneagrama, então, mas existe muito conteúdo também, livros, literaturas a respeito. Ótimo. E até para explicar por que eu fiz tanta questão de trazer a Bruna aqui para falar sobre esse tema, é porque uma das formas de se diferenciar hoje, não só no digital, mas em qualquer aspecto, é quando a gente coloca a nossa personalidade. Eu lembro que naquele primeiro encontro, a gente até falou o seguinte, olha, tudo bem você fazer o processo de modelagem, com alguém que você se espelha, com alguém que está onde você quer estar, desde que você traga os teus aspectos de personalidade. Perfeito. Agora, se eu estou vendada, né? Se a minha visão não foi polida em relação a como é a minha personalidade, esse processo de incutir a personalidade fica difícil. Exatamente. Então, vamos dar o pontapé aqui para você se reconhecer qual é a sua personalidade. Perfeito. Bruna, então, existe um perfil perfeccionista? Exatamente. Tipo 1 é o perfil perfeccionista. São pessoas que têm uma visão dicotômica da vida, né? Então, Sabrina, o tipo 1, ele tem uma perspectiva 8 ou 80, ou é preto ou é branco, né? Então, eles têm uma perspectiva, por vezes, até limitada, né, das coisas. Então, são pessoas que terão, pessoas profissionais que terão desafios no quesito de flexibilidade, tem uma perspectiva muito rígida, são pessoas altamente comprometidas, são leais, são pessoas que buscam, têm um senso de justiça muito refinado, sabe? Ok. São pessoas que normalmente têm uma visão, assim, muito... Nossa, o radar muito focado para o erro, para aquilo que pode dar errado, para aquilo que está errado. São pessoas assim que se eles chegam num ambiente ou um contrato, por exemplo, passa na mão de várias pessoas e ninguém encontra o erro, passou na mão de um tipo 1, ele vai encontrar o erro que ninguém encontrou.
mesmo tendo passado por, sei lá, 10, 8 pessoas, o tipo 1 ele vai encontrar. Porque é dessa forma que o tipo 1 enxerga o mundo. Imagine, Sabrina, que você está numa sala e nessa sala existam 9 janelas. Cada perfil enxerga o mundo através de uma janela. Ou seja, legal. cada perfil tem uma perspectiva do mundo. Então você pode olhar para uma única coisa, para um único evento. Cada pessoa terá uma perspectiva, ou seja, são 9 perspectivas. E um ponto importante de nós falarmos, daí eu vou revelando isso em cada perfil. Cada perfil tem uma motivação básica. Pensa comigo. Legal. Nosso corpo precisa de comida. O nosso, né, alimento físico. O nosso cérebro precisa de alimento, que é conteúdo, informação, repertório. A nossa alma, o nosso espírito também precisa de alimento, seja lá qual for a sua religiosidade, a sua crença, enfim. O nosso ego também precisa de um alimento. Na verdade, ele não precisa, ele busca, ok? E você, dentro do Enneagrama, você entende, inclusive, a não ter a obrigatoriedade de alimentá-lo, mas o lance é o seguinte, o nosso ego sempre vai buscar esse alimento. Esse alimento dentro do ego nós chamamos de motivação básica, ou ainda, salário emocional. O que é o salário emocional? O que é essa motivação básica? Cada perfil ao todo são 9 salários emocionais, 9 motivações básicas, que quando acontece, existe uma sensação de prazer. Então, por exemplo, a motivação básica do tipo 1 é o perfeccionismo. Então, quando ele entende que as coisas estão acontecendo da forma perfeita, né, como ele planejou, quando ele enxerga as coisas através da perfeição, dá um alívio, dá uma Entendi. sensação de paz. Não uma sensação de paz, mas é uma sensação de prazer. Isso ocorre quando a motivação básica do padrão de comportamento, do perfil da pessoa, ela é alimentada. Né? Então, o Enneagrama ele vai mostrando isso. E é através dessa motivação básica, certo? Que os comportamentos, eles são originados. Ele é através dali. Então, a motivação básica é um impulso comportamental. Então, o tipo 1 tem a motivação básica de perfeição, logo, o comportamento que ele terá será em busca da perfeição. Perfeito. Por isso, a busca pelo erro, por isso, a correção com as outras pessoas, por isso, o dedinho em riste, por isso, a criticidade. Tipo 1 é um perfil extremamente crítico, mas antes dele ser crítico com ele mesmo, com as outras pessoas, ele é extremamente crítico com ele mesmo, né? Afinal, nós não damos aquilo que nós não temos para as outras pessoas. Então, são pessoas extremamente críticas, são pessoas que muitas vezes, eles se desafiam, eles se prejudicam para cumprir com aquilo que eles se comprometem. São Então, pessoas... a palavra dele é muito importante. A palavra do tipo 1 vale mais do que a assinatura de um contrato, Ah. sabe? Então, assim, a palavra do tipo 1 é realmente extremamente valiosa, sabe? Tipo 1, ele vai ser extremamente organizado. Se duvidar, o closet do tipo 1 vai ser organizado por cor e em degradê, se deixar. Então, são pessoas muito perfeccionistas, são pessoas que realmente, horário é importante. Se você marcou 3 horas com o tipo 1, é 3 horas. Se você quiser ganhar ponto, chegue antes ainda, sabe? O tipo 1, principalmente, são pessoas que vão ter uma visão muito organizada, uma perspectiva muito organizada. Isso, muitas vezes, leva eles a terem uma obrigatoriedade para cumprir as coisas. O tempo 1, o tipo 1 está naquele modo, eu tenho que. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Eu tenho um aluno tipo 1 que quando saiu de férias, ele falou assim, Bruna, dessa vez eu vou relaxar. Eu fiz uma lista de todas as coisas que eu tenho que fazer de férias. Então, assim, até de férias, o tipo 1, ele é extremamente focado na obrigação. São muito tarefeiros. Por isso que muitas vezes o tipo 1 no profissional, ele perde um pouco a habilidade de ser estratégico. Então, porque ele tá tão focado na execução, Sabrina, que ele perde a questão da criatividade, da estratégia, das relações interpessoais, do meio de campo, da politicagem, que é extremamente necessária em alguns momentos. Me corrija se eu estiver errada. Você desenhando um pouco o tipo 1, você até falou, ele é muito executor. E por ele colocar o trabalho à frente de qualquer coisa, é um perfil assim que preciso fazer sobretudo?
Tá, ele é muito executor. Tá. Aí a parte do trabalho, se for necessário, por exemplo, se for um compromisso. A questão do trabalho em específico, acima de qualquer coisa, nós vemos no tipo 3. E eu já vou Entendi. explicar o porquê. Tá. Mas sim, por exemplo, o tipo 1 se comprometeu com uma entrega, com um prazo, ele vai fazer. Mas não porque é trabalho, mas sim porque é um compromisso. Entendi. Então, por isso que é tão importante. Muitas vezes nós temos o mesmo comportamento com motivação distinta. Perfeito. E quando a gente pensa no ambiente de trabalho, então me parece que ele é um perfil perfeito, assim, para ser um assessor de alguém, que é alguém que vai dar conta. Ele é uma pessoa que dá conta, ele é um executor, ele faz dar conta, Entendi. entendeu? Então, por isso que é tão comum alguns efeitos psicossomáticos. Não vou entrar nesse assunto, mas, por exemplo, tipo efeitos psicossomáticos como bruxismo, ATM, gastrite, enxaqueca, porque aí ele vai tensionar tudo isso, né? Ele vai Entendi. guardar. Então, assim, ele faz dar conta, ele faz dar certo, ele se obriga as coisas a darem certo. E aí, por isso que, sim, você vai perceber, são ótimas pessoas, por exemplo, no administrativo, na execução, em fazer acontecer, sabe? Então, em vários cargos, várias funções. Na verdade, eu não gosto muito de colocar esse padrão, porque... Parece que deixa na caixinha, né? Exatamente, né? Então, por exemplo, assim, dentro do meu perfil, eu seria uma improvável, entende? Dentro do meu negócio. Se fosse relacionar ao meu perfil. Uma vez eu até, inclusive, ouvi isso de um instrutor, de um trainer meu, que seria muito difícil eu ser uma empresária, ser uma empreendedora, por conta do meu perfil comportamental. Olha só. E cá estou eu. Então, a gente não pode levar muito a sério isso. Entendi, perfeito. Então, se você... Olha só, será que você tem bruxismo aí do seu caso? Pode ser um indicativo. Pode ser mas eu sou uma tipo 1, mas é bem comum. Quem é tipo 1 tem, normalmente. Olha aí, será que você é um tipo 1? Depois você comenta aqui, tá? É um efeito psicossomático. Muito bom. Ótimo. Aí a gente sai de um perfeccionista e vai pra alguém, assim, bem diferente, né, Bem Bruna? diferente, tipo 2. Ele é da família dos emocionais. O tipo 1, existem nosso cérebro, ele tem 3 centros de inteligência, Tá. né? Em algumas literaturas nós chamamos, eles são chamados até de 3 cérebros. Nós temos o centro de inteligência instintivo, nós temos também os emocionais e nós temos os mentais. Uhum. Dentro dos instintivos, nós temos o tipo 1, o tipo 8 e o tipo 9. Dentro dos emocionais, nós temos o tipo 2, o tipo 3 e o tipo 4. E dentro dos mentais, nós temos o tipo 5, 6 e o 7. Então, o tipo 1 faz parte da família dos instintivos, ou seja, são mais executores. Por que muda tanto? Porque agora nós entramos no tipo 2, que faz parte da família dos emocionais. Então, o tipo 2 é um emocional, por natureza, ele é o ajudante. Então, são pessoas muito carismáticas, são sorridentes, são simpáticos, são muito acessíveis, são flexíveis, né? São muito diplomáticos, comunicadores natos. São pessoas, por vezes, são um dos perfis mais manipuladores dentro do Eneagrama. Por quê? São emocionais. O tipo 2, ele tem uma sensibilidade de saber o que você precisa, como você quer ser tratado. E aí é uma manipulação emocional mesmo. Então, são pessoas que entregam as suas vidas para outras pessoas, tá? Então, dentro de um perfil profissional, o tipo 2 muitas vezes é aquele que faz todas as entregas para os outros. Se alguém pede uma ajuda, se alguém pede apoio, o tipo 2 vai fazer. Mas ele não faz as suas próprias entregas. Então, eles são muito bons para trabalhar nos bastidores, mas por Entendi. vezes não recebem os holofotes. E isso faz com que o tipo 2 seja muito dependente. Por serem camaleões também, no âmbito profissional e até mesmo no pessoal, o tipo 2, o que é o camaleão? É essa adequação, se adequam muito. Eles perdem a sua própria identidade. Você percebe baixa autenticidade no tipo 2, baixa criatividade, porque o tempo todo ele tá pensando, como eu faço para que ele goste de mim? Como eu faço? Por quê? A motivação básica do tipo 2 é ser querido. Tudo que ele mais quer ser é que as pessoas gostem dele, que as pessoas amem ele. E por isso, o tipo 2 aprende a abrir mão das suas necessidades. Então, por exemplo, para que eu seja um destaque aqui dentro da empresa, eu preciso focar no meu trabalho, eu preciso executar, eu preciso fazer, eu preciso cumprir com as minhas demandas. Mas porque eu quero ser querido e ser amado, aí eu deixo de lado aquilo que é importante para mim. Então, eu abro mão das minhas necessidades. Mas essa busca do holofote pra ele não é um problema. Não. Se ele for muito feliz trabalhando no bastidor da Bruna, por exemplo, pra ele tá tudo certo.
vírgula, né? Tem um ponto aqui, porque ele vai querer ser reconhecido. Quando ele perceber que, por exemplo, todo esse sacrifício, toda essa dedicação não tiver uma moeda de troca emocional, que é se sentir amado, se sentir querido, aí ele vai vir com uma cobrança, aí vem a agressividade, aí vem um movimento de estresse do tipo 2. Então, assim, ele parece que faz sem, por exemplo, sem querer nada em troca, mas Tá. ele quer, tá? Então, assim, não tem problema desde que eu seja reconhecida. Não tem problema desde que eu tenha um tratamento diferenciado. Não tem problema nem desde que você goste de mim, você demonstre que goste de mim, tá? Quando é público, principalmente, Isso. recorrente, ele tem esse Exatamente. combustível. Perfeito. O tipo 2 também tem uma tendência a pessoalizar muito no ambiente profissional, Tipo, é sabe? comigo? Ai, é comigo. Deixaram a luz ligada, né? Daí é dito isso numa reunião. Aí, tipo, 2, por que não falaram comigo? Se foi eu que esqueci. Então, assim, eles pessoalizam demais as coisas. Entendi. Perfeito. Motivação básica, eu disse, né? Ser querido. Ser querido. Isso. E aí, já que nós estamos no campo dos Dos emocionais, a gente migra aí para um número 3, que é aquele que busca realizar, né? O realizador. Ele tá buscando sucesso o tempo todo, é isso mesmo? Isso. Assim como o tipo 1 olha o mundo, a janela do tipo 1 é olhar o erro, assim como o tipo 2 olha o mundo através da janela da necessidade do outro, o tipo 3 olha o mundo através da janela do sucesso. Então, eles são pessoas que sempre vão buscar o sucesso. Esse é o radar dele. Mas a motivação básica do tipo 3, ele quer ter sucesso para quê? Para que ele seja admirado. Essa é a motivação básica do tipo 3, tá? Então, dane-se se as pessoas não gostam de mim, se as pessoas não me amam. O que me importa é que as pessoas me admirem. E aí, o tipo 3, ele vive uma vida como se fosse um jogo de videogame, né? Então, são várias fases. Então, por exemplo, o que eu preciso fazer para conquistar esse objetivo? Então, ele vai lutar, vai trabalhar nisso, conseguir. Ele nem comemora e ele já vai pensar, qual é a próxima fase? Vai trabalhar, conquistei, qual é a próxima fase? Então, a vida do tipo 3 é essa vida em busca do sucesso. E por isso, muitas vezes, ele vai buscar muitos troféus, tanto na vida pessoal quanto no profissional, né? O tempo todo, o carro do ano, a roupa de marca, os relacionamentos, os lugares, amizades, os lugares que ele frequenta. Então, tudo ele vai buscar como se fosse, olha, eu tenho o sucesso. O tipo 3, Olha tudo isso daqui que eu tenho. ele quer ser um espelho para a sociedade, entendeu? Então, ele quer ser aquele filho que deu certo, ele quer ser aquela pessoa, aquele profissional que se destaca, sabe? Então, aqui sim, o trabalho, o profissional a qualquer preço. Por que o trabalho, Bruna? Porque, vamos pensar comigo numa lógica, o que é sucesso para a nossa sociedade? Na nossa sociedade. Financeiro? Financeiro, né? Conquista. Não, a gente não pode ser hipócrita. Sucesso, como você avalia uma pessoa de sucesso? Né? Frequenta bons lugares, tem um bom carro, tem uma vida legal, enfim, é assim que nós avaliamos. Para que eu tenha tudo isso, o que eu preciso? De Ter um bom dinheiro. trabalho. Eu preciso de dinheiro para Isso aí. conquistar tudo isso. E onde eu consigo dinheiro? Trabalhando. Então, trabalho é o meio para conquistar o sucesso. Por isso que são pessoas que colocam um trabalho acima de qualquer coisa. Posso arriscar um chute? Pode. Quando a gente pensa num perfil tipo Anitta. É uma tipo 2. No tipo 2? Aham, é uma tipo 2 sexual. Nossa. Parece uma tipo 3, parece, mas se a gente vai a fundo, estuda sobre alguns comportamentos, ela é uma tipo 2 sexual com asa no 3. Aí é um assunto, aí vai virando complexo, a gente vai né, criar um Bruna? podcast mesmo. Aí sim. Mas, por exemplo, um perfil, uma pessoa famosa, tipo 3, vamos lá, nossa, números, Silvio Santos, nós temos Barack Obama também como tipo 3, nós temos... eu quero pensar em alguns menos polêmicos. Mas vale polêmica, a gente associa rápido. William Bonner, tipo 3 também, Ah, né? Nós entendi. temos Kobe Bryant, Michael Jordan, né? Então são pessoas são muitos os tipos 3 e quando você olha, sempre vai ter uma jornada com foco em sucesso, com foco em resultado. Entendi, perfeito. Ouvindo você falar, principalmente eu associei por causa do atleta, também precisa de uma performance impecável, né? Performance, exatamente. Então, até tem um vídeo que eu sou apaixonada do Kobe Bryant, que ele fala sobre o preço da vitória, algo assim, o nome do vídeo é bem famoso. E ele fala assim, se você quer ter resultado, se você quer ter sucesso, faça o que tem que ser feito. Então, assim, com uma frieza. Tipo, 3, ele é um falso emocional. Ele tá na família dos emocionais, mas ele é falso emocional porque ele não demonstra tanta emoção, ele não transborda.
Então, ele tem uma neutralidade aqui das emoções. Mas ele é super emocional. Ele consegue dentro, esconder isso? ele consegue. Então, por exemplo, ele sente o ambiente, ele é sensível como um tipo 2, por exemplo. Mas ele entende que as emoções podem atrapalhar. Isso aconteceu lá na infância. Então, assim, ele não demonstra, ele não quer cessar essas emoções. Mas um tipo 3 evoluído, uau, essa é uma das maiores habilidades, a sensibilidade, a conexão. Um tipo 3, um processo de desenvolvimento é incrível, porque ele une toda essa fortaleza, toda essa performance, e aí também com essa sensibilidade natural do tipo 3 que ele oculta a vida toda. Perfeito. Ótimos. Aí, chegamos então no terceiro do emocional. Isso, tipo 4. Chegamos no tipo 4, que é conhecido aqui como alguém romântico, criativo. Como assim, Bruna? Romântico? Intenso, ele é romântico. São pessoas. O romântico não é romântico entre pares. Pode ser que exista também o Tá. romance amoroso. O romântico é o romantizar a vida, sabe? Então, o tipo 4, ele tem uma visão, ou assim, e como eles são muito intensos, então, por exemplo, algo vai acontecer, nossa, vai ser incrível, vai ser maravilhoso, vai acontecer isso. Então, essa romantização da vida, tanto no aspecto positivo quanto pro aspecto negativo também, né? Então, mas o ponto bem importante de nós falarmos sobre o tipo 4 é a visão muito saudosista da vida. Bom quando era, nossa, no passado era assim, era muito melhor, nossa, eu amava fazer tal coisa. Ou muito idealista. Bom quando será, bom quando vai ser. Sempre para agora trás ou para frente, né? isso, Passado e saudosista ou futuro. idealista, exatamente. Mas agora, putz, agora não tá legal. Ai, agora não tá bom. Então, assim, o agora existe um desmerecimento, não é bom, não é proveitoso. Então, o tipo 4, ele tem uma perspectiva muito grande de falta. Inclusive, é através dessa janela que o tipo 4 olha o mundo. Sempre está faltando algo. Ainda não é bom o suficiente. Era lá atrás, agora não é suficiente. E essa sensação de falta é até um alimento para a motivação básica dele, que é a autenticidade, que é a singularidade. Olha Por só. quê? Então, o tipo 4, ele sempre vai buscar esse preencher, uma forma para preencher essa sensação de falta. Por isso é o perfil mais criativo dentro do Enneagrama. Mas todo perfil criativo é o quê? Muito crítico. Porque é através da criticidade que a inovação, que a criatividade acontecem, né? Então, são pessoas que conseguem enxergar o que os outros não enxergam, justamente pela criticidade deles. Então, mas diferente do tipo 1, que é muito crítico com o outro, que tem o dedinho em riste, o tipo 4 é muito autocrítico. Essa é a grande diferença. No ambiente profissional, é muito comum que o tipo 4 desvalorize o todo por conta de um detalhe. Eu sempre falo para os meus alunos tipos 4 que eles nem chegam ao fracasso, porque eles jogam a toalha com muita facilidade. Eles desistem com muita facilidade. Porque o tipo 4, por vezes, ele não tem uma musculatura emocional, sabe? Ele se entrega tanto para suas dramatizações, tanto para sua melancolia, que ele não chega ao fracasso. São pessoas muito melancólicas, como eu disse, são dramáticos. Então, tipo 4 entende que a grama do vizinho é mais verde do que a dele. Tipo 4 muitas vezes tem esse nível de comparação muito grande. Ele tem 2 metros de altura, mas acha que tem 1,5 m. Tá? Então, Jura? tem sim um nível de baixa autoconfiança, achando, puxa, eu não sou bom o suficiente, ainda falta muito pra mim. Então, quando a gente pensa um tipo 4 no mercado de trabalho, para ele se sair bem, se ele tivesse alocado em questões onde a criatividade é muito exigida ou é um requisito, ele se daria bem. Também, mas sabe que eu já vi bons tipos 4 em áreas, por exemplo, operacionais, no administrativo. O que o tipo 4 precisa? Ter liberdade para aplicação, né? Liberdade para criar sua jornada, sua rotina. O tipo 4 não se dá muito bem com rotina, porque tem uma previsibilidade. Uma pessoa que busca autenticidade e singularidade terá dificuldade com rotina. Então, se, por exemplo, ele está trabalhando num administrativo, que existem processos, mas onde ele possa criar processos, mas onde ele possa colocar sua autenticidade, onde ele possa fugir um pouco da rotina, vai se dar muito bem. Perfeito.
Que legal. E agora a gente faz uma quebra aqui, a gente sai dos emocionais e nós chegamos no próximo grupo que é São os mentais, né? os O tipo mentais. 5. Perfeito. Exatamente. Então nós temos nesse grupo os 5, os 6 e os 7. Perfeito, É perfeito. isso? Isso, Sabrina. Então, o tipo 5 é o perfil profundo, né? O perfil que é o especialista dentro do enneagrama. Ele é aquele o mais nerd, é o que vai gostar de estudar. O tipo 5, ele tem como motivação básica a profundidade. Então, são pessoas que vão fugir de qualquer tipo de superficialidade, principalmente no quesito de conhecimento, principalmente no quesito de informação. Por quê? Não é nem profundidade emocional. Claro, eles são pessoas que se relacionam com pouquíssimas pessoas. O ciclo de relacionamento, ciclo de amizade do tipo 5, nós podemos contar nos dedos de uma mão só, e não vai precisar de 5 dedos, né? Não seria preciso 5 dedos para contar, porque eles são pessoas que fogem de contatos íntimos, eles fogem de contatos pessoais, são pessoas que até a emoção base do tipo 5 é a avareza, né? Então, a avareza que não é a retenção monetária, a avareza que é a retenção emocional e sim, retenção de conhecimento. Então, são pessoas que vão se conter muito, são mais frágeis, buscam esse contato mais pessoal, trabalhos que não dependam de outras pessoas, que não dependam de conexões, que não dependam de relacionamentos. São muito estudiosos, são pessoas que realmente vão buscar ao máximo, a fundo. Então, se você vai buscar assim, tipo, pergunta, você sabe para um tipo assim, como é construído, como é fabricado uma caneca como essa? Ele vai dizer assim, não sei, mas eu vou buscar saber. E ele vai a fundo, sabe? Como foi construída a primeira caneca, como Faz funciona. toda uma contextualização, uma teoria. E irrita muito, tipo, 5, trabalhos a toque de caixa, trabalhos com superficialidade, trabalhos que era para ontem, alteração de rota, alteração de rotina. Pensar, né? Perfeito. Aí vai entrar em sofrimento. Isso, ser muito acessado também irrita muito um tipo 5. E o que ele busca? São pessoas que buscam a profundidade. Profundidade. Então, por exemplo, assim, em relação a tudo, conhecimento, informação, ao seu próprio contato, por isso que eles vão se isolar tanto. Eles buscam uma grande profundidade em relação a que eles são. Por exemplo, pessoas famosas, pra gente contextualizar aqui, né? Stephen Hawking, daquele filme A Teoria de Tudo, né? É muito bom esse filme, inclusive. Albert Einstein, Bill Gates, são pessoas tipo 5. Então, eles se isolam para se encontrarem. Exatamente, exatamente. Show. Muito bom. E aí, nós saímos do observador e chegamos, então, no outro que é o seguro. E tá escrito aqui no meu. Vamos ver se o meu script bate, Bruna. Seguro. Busca muito a segurança e fica sempre se preparando para nada sair da linha. É isso mesmo? Sim. Esse é o tipo 6? Tipo 6 é um perfil extremamente controlador, porque o controle proporciona segurança. E segurança é a motivação básica do tipo 6, né? A emoção que ele se fixou é a emoção do medo. Toda pessoa que sente medo, ela busca segurança. E o tipo 6, ele busca muita segurança. Ele olha o mundo através da janela do perigo. Então, por isso que o tipo 6 sempre vai ter um plano A, B, C, D e o alfabeto todo, se deixar. O tipo 6 sempre tá pensando em e se? E se acontecer tal coisa? E se não der certo? E se fulano falhar? E se não cumprir o prazo? E se quebrar? E se, né? E para todos esses e se's, ele tem vários planos. Então, são pessoas extremamente ansiosas. É o perfil mais ansioso dentro do Enneagrama. Naturalmente, todos nós somos, porque naturalmente, pelo o momento que nós vivemos, a sociedade, exatamente, também instintiva. Mas a ansiedade, ela vem por uma ansiedade mental. Então, imagina uma pessoa que sempre tá com a cabeça a mil, pensando em várias possibilidades, em várias coisas que deem errado, automaticamente serão pessoas ansiosas, né? E o tipo 6, ele vai ter isso, né, justamente porque a sensação de perigo para ele é iminente. Por isso que na mesa, né, dentro de uma empresa, do negócio, tipo 6 é aquele que joga o balde de água fria. Tipo 6 é o pessimista da mesa. É aquela pessoa que traz a notícia ruim. Todo mundo, vamos fazer isso, vamos trabalhar em tal projeto. Tá bom, mas e se tal coisa acontecer? Ele enxerga, esse é um ponto até muito positivo, quando o tipo 6 é consciente. Todas as possíveis, exatamente, isso dá material para que as pessoas, e até mesmo para ele, para um planejamento muito profundo, para que ele tenha um planejamento muito consistente, né? Quando o tipo 6, assim como todos os perfis, usam isso a seu favor, naturalmente
o tipo 6 se torna um papel fundamental dentro do negócio, dentro de uma empresa, como um papel mais estratégico, dentro na área de planejamento. Quando eu fico pensando, eu acredito, tá? Porque, Bruna, tem isso que a gente não pode dizer o número do colega, né? Aham, exatamente. É importante que a pessoa se descubra. Eu acredito que eu tenha um colega que seja tipo 6 e ele trabalha em gestão de projetos. Aham. E eu lembro que quando eu dei uma situação pra ele, ele enxergou tantas variáveis, tipo, Bem comum. mas do tipo isso, 6. e como é que vai pagar? Ele enxergou os buracos, eu acho que essa é a Aham. melhor definição, os buracos daquela sugestão que eu tava apresentando de todos os ângulos. E eu falei, nossa, eu não pensei em tudo isso, calma, é só uma ideia. E aí Aham. ele me deu todas aquelas variáveis, e aí a parte do planejamento ficou mais clara, porque é como se eu Aham. eu tenho a sensação de que ele estava contendo todas as possíveis crises Perfeito. que viriam acontecer no Uhum. negócio. Eles são ótimos nisso. O problema é quando isso se torna um paralisador, e que é bem comum que aconteça com o tipo 6. Então, ele acredita tanto que esses possíveis cenários negativos possam acontecer, que ele, puxa, então se tudo isso pode acontecer, então eu nem faço. Eu nem vou além. Eu dei treinamento uma vez para um tipo 6, eu nunca vou esquecer dessa frase, que ela me disse assim, era uma mulher, ela trabalhava numa instituição financeira, e ela me disse, Bruna, eu vendo todos os meses os meus sonhos por um preço, que é o meu salário, né? Então, assim, ela compra segurança, né? Tipo, 6, o preço que ela pagava pela segurança era muito alto, né? Que era a venda dos sonhos dela, que ela gostaria muito de empreender, ela tinha tudo preparado, tudo planejado, mas como ela já trabalhava mais de 20 anos naquela mesma instituição financeira, aquilo proporcionava uma grande segurança para ela. Quando ela decidiu ir além, nossa, com tudo já estava muito pronto, e o tipo 6, ele é muito congruente, sabe? Ele é muito comprometido, muito leal. Ela fez, e ela fez dar certo, entende? Então, o tipo 6, o que falta é coragem para que ele execute. Entendi. Então, às vezes, vai precisar de até um outro empurrão ali pra executar, Perfeito, talvez. perfeito, faz sentido. Tem que ir. Tem que ir. É ótimo. E aí, a gente sai de alguém seguro E vai pro pra oposto. alguém assim que eu entendi que não tem nada a ver com os últimos dois, Mesmo né? sendo da família dos mentais, que é o tipo 7, Pois né? é. O que aconteceu com o tipo 7, Bruna? O tipo 7 o tipo 7, ele é o entusiasta dentro do enneagrama, né? Ele também é um mental, Tá. por isso ele tem vários pensamentos, várias ideias. A diferença é que, da mesma forma como ele pensa, raciocina, ele executa, né? Então, o tipo 7, diferente do 6, que olha tudo de uma forma pessimista, o tipo 7 só enxerga o formato positivo. Então, são entusiastas, nossa, como otimistas. muda. Aham, exatamente. Só que todos os lados, né? O excesso, né? O que diferencia um remédio para um veneno é a dose. Então, o excesso do tipo 7 não faz com que ele seja nossa, é um perfilzão. Não, pelo contrário. Eu digo muito para os meus alunos, tipo 7, ele é um Peter Pan. Ele é um adulto criança, né? Um adulto que não cresceu. Por quê? Tipo 7, ele foge da dor, ele foge do problema. Quando as coisas começam a ficar chatas, burocráticas, quando começam a entrar na rotina, ele dá um jeito de fugir. E isso faz com que o tipo 7 não desenvolva o quê? Uma musculatura emocional. Porque a dor, acessar a nossa sombra, entender aquilo que a gente não tem de tão bom, faz parte do processo de desenvolvimento. E o tipo 7 foge disso. Isso porque a motivação básica do tipo 7 é o prazer. Né? Ele vive a vida, ele passa a vida buscando esse prazer, essa liberdade. Ele olha o mundo através das possibilidades. Nossa, o que de bom eu posso fazer? Quais são as possibilidades positivas, o que pode me alegrar. Então, além de que a emoção central do tipo 7 é a gula. Então, não é uma coisa que possa proporcionar. Eu quero muito de tudo. Quanto mais, melhor. Então, se eu tô tomando um cafezinho, me traz uma água, me traz um drink, me traz um vinho, eu quero experimentar tudo. O tipo 7, literalmente, ele tem os olhos esbugalhados, literalmente, porque a estrutura corporal do tipo 7 também é assim, ele tem os olhos esbugalhados para a vida, ele quer aproveitar, ele quer aprender, são muito curiosos. Por isso que é tão bom esse perfil em áreas de inovação, porque eles conseguem enxergar muita criatividade, são pessoas, só que muitas vezes eles são meio escapistas, são superficiais e são bem egocêntricos também. Nossa, é bem então comum na área comercial. Então, em comparação com o 6,
Não, com o 5 que busca a profundidade, é isso? Isso, aham. Nossa, pra ele tudo, se tá aqui no Superficial. raso, Tá tá ok. ok. Melhor no raso que o profundo, né? Ah. Então, pro tipo 7, quanto mais raso, melhor, na verdade. Entendi. E sabe, você pintando essa pessoa, eu fico pensando que em situações ou trabalho, principalmente, que a pessoa tem muita rotina, uma coisa muito processual, tipo, fica imaginando um perfil de contador, sabe? Que Nossa tem uma coisa um pouco mais assim, Sabe que eu regrada. nunca vi, tipo, 7 contador, né? É um perfil, é raro, tá? É bem raro. Porque, assim, precisa de muito processo, É, rotina, né? É bem operacional em algumas áreas. O tipo 7 fugiria, seria um caos pra se ele. ele pudesse escolher, eu imagino que iria achar uma tortura aquela Aham. rotina, né? É um perfil que teria. Vamos dizer assim, não vai existir? Pode ser que exista, mas Sim, teriam dificuldade. entendi. Perfeito. E aí depois a gente vai falar dessa Uhum. dificuldade, não me deixa esquecer. Tá. Então saímos e vamos para o último grupo, né, para fazer 8 e o 9. Aham. 8 e 9 que estão lá em par com o 1. O número 8, então, ele é o poderoso, Bruna? Ele é o poderoso. Tipo 8, ele vai buscar o poder. É a emoção central do tipo 8 é a emoção da luxúria. E a luxúria realmente é aquela do poder, de dominância. São pessoas que eles vão enxergar, inclusive, o mundo de duas formas. Existem as pessoas fracas e as pessoas fortes. As pessoas fracas, eles literalmente ignoram. As pessoas fortes, eles passam por cima. Por quê? Caramba! Porque eles querem, essa é a forma de amor, inclusive, do tipo 8. Eles querem tornar as pessoas que já são fortes em mais fortes ainda, sabe? Então o tipo 8 ele não tem ímpeto, não tem filtro do cérebro com a boca. Então eles falam literalmente aquilo que eles pensam. São pessoas que muitas vezes vão transmitir uma comunicação verbal e não verbal mais agressiva, né? São pessoas impetuosas, são muito decididos, são pessoas que fazem empresas, negócios, áreas crescerem a passos largos, mas também caem, porque são os mais ousados. Realmente é o perfil mais autoconfiante dentro do Enneagrama. Ele confia no taco dele. Por confiar, por isso que eles são tão mais ousados. São intensos. O tipo 8 é aquele perfil que não sabe tomar uma taça de vinho, ele vai tomar uma garrafa de vinho, não vai se tomar, né, não vai, eles são pessoas muito intensas em tudo que eles fazem. Quanto mais melhor. Ele não vai, por exemplo, eu quero montar um negócio, quero começar uma empresa. Ele não vai alugar, não, ele vai alugar a quadra inteira, vai comprar a quadra inteira, sabe? Quanto mais melhor para um tipo 8, isso em tudo na vida. E eles não suportam a sensação de serem comandados. O tipo 8 realmente tem muito desafio com hierarquia. Bru, mas se o tipo 8 estiver numa área operacional, ele for, né, se for trabalhar abaixo de uma outra pessoa, você vai perceber que ele vai ter mais domínio, inclusive, do que o próprio superior. Aham, bem comum isso. E no tipo 7, você falou que alguém que tem o olho esbugalhado porque ele vê muitas possibilidades. Você falando do tipo 8 agora, me dá a sensação de que é aquele que pisa firme, sabe? São que você pessoas que têm escuta. pisos, passos largos, passos firmes. São pessoas, o tipo 8, ele quer chamar a atenção através da comunicação não verbal. Então, o olhar do tipo 8 é um olhar realmente, ele não quer que você sinta medo, mas ele é um olhar dominante. Ele é um olhar assim de desconfiado, é uma afeição diferente, por exemplo, do que nós vemos no tipo 2, que é sorridente, carismático, é realmente uma expressão facial de poucos amigos, né? Então aqui o peito é mais estufado. Então sim, tem uma comunicação não verbal de muita presença. Então, para eu identificar, sem que ele não preciso nem conversar com ele para identificar ele, né? Na minha visão, é claro que eu sou uma treinadora, né? Mas assim, na minha visão, o tipo 8 é um dos perfis mais fáceis de identificar, né? conta da Pela questão estrutura postura, né? corporal. É bem comum que o corpo do tipo 8 seja um corpo de triângulo invertido, tipo casquinha de sorvete mesmo. Então, algumas pessoas, como referência de tipo 8, Faustão, nós temos. Luana Piovani, que é uma mulher, por mais que ela seja feminina, o corpo dela é bem feminino, mas você vai perceber que a estrutura corporal, o tronco aqui é um pouco mais largo do que o padrão. Martin Luther King foi um tipo 8 também, né? Flávio Augusto também, né? Também dono da WhatsApp, enfim, também é um tipo 8. Imagina só, ele é um ótimo exemplo. Ele não quis ter só um time de futebol, ele comprou um time de futebol para ele, né? Então é muito dominante.
E como eles são corajosos, né? São ousados, são corajosos. Tem medo nenhum de quebrar, né? É muito legal isso do tipo 8. Se eu quebrar, eu construo de novo, construo melhor ainda. Tá, e existe a possibilidade de um tipo 8. Não, existir a possibilidade existe, tá? Eu tô falando no mundo perfeito. De um tipo 8 casar com um tipo 6, por exemplo. Existe? Porque Casa, eu tô aqui inclusive. fazendo todas as variáveis e Aham. se, esse. Eu vou comprar, depois a gente vê. É porque assim, quando a gente fala, tem até um livro muito legal, quem se interessar pelo tema, que se chama Eneagrama no Amor e no Trabalho. Tá. E aí, assim, acima de tudo, né? O amor, ele vai estar acima de perfil comportamental. Claro que algumas características de personalidade vão facilitar a sua vida, né? Sim. Mas não adianta você sair na balada com um Qual que é seu checklist. número? Quais são os seus comportamentos? O que você faz? O que você não faz? Não vai funcionar, né? Mas porque o amor, os valores, a criação, elas estão acima da sua personalidade. Mas sim, tipo, inclusive tipo 8 e tipo 6 se dão muito bem, sabia? É. Porque o tipo 6, por mais que ele seja controlador, ele gosta de seguir regras e processos. E o tipo 8 gosta de dar, Ah, entendeu? então se combinam Sim, ali. eu tenho vários alunos que são tipos 8 que têm sociedade com tipo 6. E é uma ótima dupla para trabalho. É porque um compra o risco e o outro vai atrás ajudando ali, né? Sustentar a decisão. Onde você teria mais dificuldade, falando em combinações, por exemplo, é um tipo 1 e um tipo 7. Ai, meu Seria um Deus. caos. Entendi. Pode acontecer? Pode, mas é um relacionamento que precisa de muito equilíbrio, né? Precisa não só de equilíbrio, precisa assim, os dois vão precisar abrir mão de coisas que são importantes para conseguir ter uma boa relação. Entendi. E provavelmente esse tipo 8, igual você disse, ele faz essa separação dos grupos. Aham. Então, pra ele estar próximo de pessoas como ele é muito importante, né? Para ele é Pra se motivar, assim. Mas assim, lembra, isso é bem importante, só que não necessariamente ele vai se relacionar com outros tipos 8. Porque assim, pensa que é um perfil dominante, e quem é dominante não quer compartilhar poder. Quem busca poder não quer compartilhar poder. Então, tipo 8 sabe. Eu já dei mentoria, consultoria dentro de uma empresa, onde o CFO e o CEO eram tipos 8. Era uma briga velada, porque eles buscavam poder. Então, claro, quando tem inteligência, é extremamente estratégico. Mas quando é velado, não é legal. Entendi. Caramba, que perfil, hein? Aí a gente sai da pisada firme, dos passos largos, daquele que compra, né, o risco, e a gente vai para um harmônico, um pacífico. Tipo Que tá ali, 9. estou aqui para mediar o ego, É o as perfil mais brigas. mediador dentro do Enneagrama. E é lindo de ver, né? O tipo 9, ele é o perfil mais equilibrado, ele vai buscar essa harmonia, esse equilíbrio. O tipo 9, ele tem uma grande facilidade. Tem duas pessoas discutindo. Tá. E ele tá no meio. Ele vai conseguir enxergar, por exemplo, o que essa pessoa tem de pontos positivos, o que essa tem, e conseguir conciliar. Então, eles são excelentes conciliadores. Eu conheço eu tenho amigos pessoais, tem pessoas da família que são tipos 9, já treinei muitos tipos 9. Raro você ver um tipo 9 falando mal de outra pessoa, sabe? Isso é uma característica muito porque eles têm tanta compreensão, sabe? Eles têm uma facilidade. Esse é um grande problema, porque muitas vezes o tipo 9, ele se anula por conta de outras pessoas. Ah, O poxa tipo vida. 9, ele se torna muitas vezes dentro da empresa invisível, sabe? Eu tenho um aluno que trabalhava numa incorporadora, trabalha ainda numa incorporadora, trabalhou numa sequência de 9 anos. E ele nunca foi promovido. Mesmo trabalhando 9 anos, trabalhando muito, se dedicando, fazendo tudo pelas outras pessoas. Inclusive, ele era até chacota das pessoas, porque chamavam ele do homem do post-it. Porque toda a área, todo o departamento que ele passava, ele saía com um post-it de uma tarefa de uma outra pessoa, sendo que não era obrigação dele. Então, o tipo 9, ele adota, lembrando que nós temos o livre-arbítrio, então ele tomava essa decisão de fazer essas escolhas, de fazer, executar pelas outras pessoas. E à medida que ele fazia isso, à medida que o tipo 9 faz isso, ele toma decisões para sempre anular. Toda vez que ele permite que outras pessoas passem à frente dele, toda vez que ele permite, não, deixa que eu faço, você é mais importante. O tipo 9 não se sente importante, né? Ele sente que a importância dele está para fazer para o outro. Qual que é a motivação dele, então? É a paz. Então, por buscar a paz, o Sim. tipo 9, que é uma falsa paz, na real,
Porque ele tapa o sol com a peneira, ele vai evitar conflitos, ele vai evitar posicionamento, vai evitar dizer, tipo, o que eu quero. E para conseguir acessar essa paz, o tipo 9, desde a infância, ele foi criando um movimento, que é anular quem ele é. Então, ele entende assim, para que eu tenha essa sensação de paz, eu preciso anular. Então, é por isso que o tipo 9, ele é um leão, com uma alta dose de anestesia. Ou seja, ele é um leãozão, dormindo. Ou seja, não tem valor nenhum para ele as coisas que ele quer, né? Então, realmente, a sensação que quando você olha um tipo 9, você fala, uau, quanta energia. Mas quando ele fala e quando ele executa, aí você percebe uma baixa energia, um baixo ímpeto no tipo 9. Entendi. E ele seria bom executando quais tarefas? O tipo 9, como eu disse, como ele é um bom conciliador e ele tem uma perspectiva, eles são ótimos executores, assim como o tipo 1, sabe? Então, executar tarefas, eles são ótimos nisso, sabe? O tipo 9, num processo de desenvolvimento, ele é um líder nato. Nelson Mandela, por exemplo, foi um tipo 9, né? E ele liderou pela harmonia. Então, o tipo 9, ele é um excelente líder. Ele é um excelente condutor, desde que ele tenha essa boa ele tem esse processo de desenvolvimento, tá? Mas também são muito criativos, são muito detalhistas, eles conseguem ter uma visão muito abrangente das coisas, sabe? São ótimos observadores. Então, nosso tipo 9, por também ser um camaleão, ele se adequa em várias áreas, Sabrina. Então, mas eu gosto muito, particularmente, de ver tipos 9 liderando. Porque eu Nossa, que adoro a ótimo. liderança de um tipo 9. E deve ser uma liderança leve para Leve. quem participa. É uma delícia, assim, o tipo 9. Daí, quando ele adiciona estrutura, processos e posicionamento, eu tenho um mentorado tipo 9, que é esse executivo dessa grande instituição financeira. Nossa, eu sou apaixonada no estilo de liderança dele. Ele é polido, ele é político nas suas relações, ele é amado pelas pessoas, ele consegue agradar, ele consegue fazer o que precisa ser feito. Claro que ele tem anos de desenvolvimento, mas eu sou fã dele, sabe? Esse meu aluno. E ele é um tipo 9. Perfeito. Bom, conseguimos passar por essas 9. Uhum. Então, se você está aí, chegou até esse momento do podcast, é bem provável que você tenha pelo menos aí umas Uma noção, 2, né? 3, assim, possibilidades. Uhum. E aí, Bruna, quando eu pego todas essas informações que você me passou, o que que eu faço daqui em diante para me melhorar, para que o meu processo realmente de desenvolvimento ele se efetive. Então, eu escolho quem eu sou, entendo ali os pontos né, fracos e fortes e vou aí para um processo de melhoria. Qual que seria o passo 2 depois dessa descoberta? Tá. Primeiro assim, ó, vamos lá. Eu não escolho, eu compreendo, porque você... Eu me vejo, né? Eu me vejo, porque, por exemplo, a sua personalidade, ela vai ser formada a partir dos seus 8 anos. Então, dependendo da criação, estímulos, de 8 a 11 anos, provavelmente a sua personalidade, ela estará formada. Então, o que você precisa fazer? Identificar o seu padrão comportamental. A partir dessa identificação, perceber, poxa, eu estou aproveitando as minhas forças. Eu digo normalmente para os meus alunos o seguinte: uma fonte, Sabrina, nunca vai jorrar água doce e água salgada ao mesmo tempo. O que eu quero dizer com isso? É óbvio, se você estiver navegando nas piores características do seu perfil, você está deixando de acessar aquilo que você tem de melhor. E se você não acessa aquilo que você tem de melhor, o seu resultado é produto disso. Então, seus resultados não estão legais. Então, eu faria assim uma análise. Puxa, o que eu tenho de resultado hoje? O que eu não gosto? O que isso tem a ver com a minha personalidade? O que eu preciso alterar? Certo? E aí eu entraria o Enneagrama, como é uma ferramenta muito cirúrgica, dentro da minha personalidade. Quais são as forças do meu perfil? Foi isso que eu fiz. Quando eu fiz Enneagrama, eu sou uma tipo 2 dentro do Enneagrama. E eu sempre ouvia feedbacks. Nossa, você é muito carismática, muito simpática. Daí eu falei, putz, mas eu não quero ser só simpática e carismática. Eu quero que as pessoas vejam que eu sou uma excelente profissional, que realmente eu sou uma boa executora, que eu sou uma pessoa estratégica, que eu faço papel estratégico junto com as empresas, com os negócios. Eu quero ir além, sabe? E aí eu pensei, poxa, tá, simpática, carismática são algumas forças do meu perfil, mas o que o meu perfil comportamental tem lá nos níveis de evolução que eu não estou acessando?
que eu posso fazer aqui que eu não estou fazendo? Ou o que eu estou fazendo demais que está me levando para um caminho negativo? E aí eu criei um planejamento para mim. Então, olha, tem isso, então eu vou eliminar. Como eu faço para eliminar? O que as pessoas... E aí eu também fiz uma modelagem que outros perfis comportamentais têm, que eu gosto muito e que eu gostaria de ter um pouquinho mais. Mesmo não sendo 2. Mesmo não sendo 2. Por exemplo, o tipo 13 é um perfil que eu admiro muito. Tá. E eu tenho uma asa no 13, então isso acaba facilitando muito o meu jogo. O que eu posso fazer, né, para ser mais focada em resultado, menos focada nas pessoas, porque eu tenho um excesso, como uma tipo 2, eu tenho um grande excesso no que o outro precisa. Eu tenho que dizer mais não. Então eu comecei a me trabalhar, tipo, dizendo mais não, limitando a minha agenda, focando mais no meu negócio, focando mais na minha empresa. Então são questões muito simples, que se você fizer, uau, você já terá grandes resultados. Perfeito. E deixa eu te mostrar o meu ponto de vista. Claro. E aí depois você diz se concorda ou se pensa totalmente diferente. A gente falou no primeiro episódio, inclusive, sobre propósito. E durante muito tempo eu me senti muito deslocada quando eu ia até as palestras motivacionais e falava, nossa, você tem que agir movida ao seu propósito. Eu falei, eu não tenho, alguma coisa aconteceu errada. Deu errado. Eu falei, poxa vida, tá todo mundo falando de propósito e eu não tenho. Enfim, eu fingia que não era comigo, fingia demência e falava, beleza. Eu só descobri o meu propósito com a execução. Perfeito. Porque ele fez sentido pra mim. Então, hoje, eu nem falo pras pessoas, ai, busque o seu propósito. Porque eu acho que o propósito, na verdade, vai ser assim, um resumo daquilo que você gosta e faz sentido e você faz muito bem. Perfeito. Mas o que eu entendi que nesse processo, quando eu fiz essa desconstrução de por que eu estou feliz hoje, eu entendi que teve um dado momento da minha jornada profissional que eu não fazia o que eu gostava, que era me comunicar. Legal. Porque eu entendi assim, eu falei, poxa, existe uma habilidade que eu acho que pra mim é comum, que é a comunicação. E que não é. E que não é, e esse foi um processo de reconhecimento, porque está todo mundo tendo medo de falar em público, medo de gravar stories, e eu faço isso com a maior facilidade, então não é fácil pra todo mundo, eu preciso reconhecer. E eu falei, isso que eu faço muito bem, não está sendo utilizado. Eu falei, eu sou feliz enquanto eu falo, não estou falando. E aí foi esse movimento de saída de trabalho, CLT, entrada para o digital. E hoje eu falo, nossa, como eu sou feliz trabalhando, porque eu faço o que eu gosto. E aí, quando a gente pensa, por exemplo, em propósito, você dificilmente vai encontrar seu propósito quando essa consciência de que o que eu faço bem, o que eu me sinto bem fazendo, as minhas habilidades, não estão sendo utilizados, ou eu estou alocado num lugar errado, porque o sentimento de frustração, ele é constante. Então, se você me colocar, fazer você tem que mexer com Excel. Gente, eu vou ser tão infeliz, não tem a menor chance de encontrar o meu propósito no Excel e nem eu dar resultado na empresa que eu tô. Só que eu percebo assim, que a falta de autoconhecimento, poxa, quem nunca acessou isso, talvez a pessoa fale, não, eu não sou boa. Não é que você não é boa, talvez você esteja sentada numa cadeira que não é a sua. Eu digo assim, que enquanto você não busca autoconhecimento, você vai falhar miseravelmente na sua vida. Porque com você e com as outras pessoas, sem autoconhecimento é impossível, né? Você conseguir entender como você pode se relacionar melhor, como você pode encontrar aquilo que você realmente gosta de fazer. Você já assistiu aqueles programas do Discovery que eles fazem leilão de garagens? Já assistiu? Não. Mas como que é? Mas assim, eles tem alguns programas do Discovery que eles vendem eles fazem um leilão. Por exemplo, existem várias garagens que são fechadas, provavelmente quem tá ouvindo já deve ter assistido, e eles fazem esse leilão. Então você adquire uma garagem fechada, isso acontece nos Estados Unidos, né? Adquire uma garagem fechada. Por que eu tô dizendo isso? Porque a pessoa compra esse produto no leilão e ele não sabe o que ele vai encontrar. O que é o mais curioso é que quando muitas vezes ele compra, ele adquire, ele abre essa garagem... São aquelas portinhas assim? Isso. Entendi. Ele vai encontrar o quê? Verdadeiros tesouros. Isso acontece com a gente. Muitas vezes você passa a vida com a sua garagem fechada e não entendendo, não compreendendo que dentro de você existe um tesouro. Mas você vai só descobrir que existe tesouro se você abrir a porta dessa garagem. Assim somos nós, sem autoconhecimento. Quando você acessa o autoconhecimento, você adquire o direito. E eu falo adquire o direito por quê? Porque você precisa realmente fazer algo
para ter autoconhecimento. Você precisa romper barreiras, você precisa estudar, você precisa técnica, você precisa se abrir. E você não necessariamente precisa de uma terapia para isso. Tá. Você pode construir essa jornada, mas você precisa fazer isso, né? Por que nós vemos pessoas tão frustradas, inseguras, sem autoconfiança, com medo, limitadas, subutilizando seu potencial? Simplesmente porque não tem autoconhecimento. Né? E o Eneagrama é uma ferramenta muito prática, muito racional, não fácil. Ela é simples, mas não significa que ela seja porque, fácil. embora eu tenha lido, entendido qual eu sou, existe um pedaço de execução, né? Na verdade, assim, o que você viu é uma parte, né? Então, por exemplo, assim, o que você viu, imagina essa garrafa aqui, você sabe que ela é água sem gás porque tá escrito no rótulo. Então, você entendeu só essa parte. Mas agora, o que eu faço com isso? Exatamente. Né? Por onde eu posso chegar? Então, por exemplo, ó, o fato de você ter entendido, eu sou um tipo 3, mostrou alguns comportamentos. O fato de se você ter visto como uma tipo 4, te falou sobre comportamentos, independente do seu perfil, tá? O que mostra o Eneagrama é o seguinte, você está tendo um comportamento por ser tal tipo. Mas o Eneagrama também revela, você não é esse comportamento. Você pode ir além. Por exemplo, eu estou usando esse relógio, mas eu não sou esse relógio. Eu estou usando esse anel, mas eu não sou esse anel. Eu tenho um comportamento, mas eu não sou esse comportamento. E isso te dá liberdade, autonomia e protagonismo na sua vida, para que você faça o que precisa ser feito, para que você acesse os lugares que você queira realmente acessar. Isso te dá mais poder, tanto nas suas relações, uma relação com você mesmo, tanto com outras pessoas. Ótimo. Então, deixa eu ver se eu entendi. O Eneagrama, ele praticamente, assim, deixa você com uma visão polida sobre quem você é. Perfeito. Uma visão ampla e polida. Ai, perfeito. Então, para você que nos escutou até aqui, seria interessante que você deixasse aqui para mim quem você acha que você é, né? Boa, boa, boa. Baseado aqui, você pode comentar aqui, seja no YouTube, se você estiver no YouTube, ou se você estiver, enfim, ouvindo pelo Spotify, entra lá no nosso Instagram e deixa lá no comentário, vou postar uma foto com a Bruna aqui, e você deixa lá quem você deduz que você seja, e quais foram as principais lições que você levou Perfeito. desse processo, porque eu tenho certeza que depois de ter analisado, além de você se reconhecer, eu tenho certeza que durante as explicações da Bruna, você reconheceu outras pessoas. Bem comum. E agora você consegue entender como já ela compartilha lida. com essas pessoas, exatamente. né? Tipo, olha, eu acho que você é isso, escuta esse podcast, né? Traga ele para esse processo de desenvolvimento também. Muito bom. Tá? Bruna, obrigada mais uma vez. Fiquei muito feliz de conhecer tudo isso, porque eu tenho certeza que é um conhecimento, se a pessoa que tiver acesso, ela internalizar isso e se melhorar, a construção e a chegada do propósito é muito mais rápido, não é Muito mesmo? mais fácil. Exatamente. E pra gente encerrar, eu queria dizer o seguinte, para quem é tipo 2, que por acaso se reconheceu, está ouvindo uma tipo 2 falar, que conselho você daria? Boa pergunta. Compreenda que viver de migalhas, eu já fiz essa analogia lá no outro podcast, essa analogia foi baseada em mim mesma, né? Viver de migalhas não é o que vai te levar para o caminho do banquete da sua vida, para os grandes resultados. É importante que você se livre da opinião das outras pessoas, que você pare de ser escravo, né, do que as outras pessoas têm a dizer a seu respeito, sobre você. Porque é muito mais fácil e muito mais leve e muito melhor viver uma vida baseada naquilo que você compreende, naquilo que você quer fazer, do que uma vida baseada na opinião das outras pessoas. Por muito tempo eu fui escrava da opinião das outras pessoas. Isso tanto no digital, tanto no profissional, isso me limitou muito. No momento que eu me desprendi disso, eu tive um crescimento disruptivo. Oh, que ótimo. Muito então, bom. embora esse podcast tenha falado de apenas uma 9, a nota para você, Bruna, é 10 desse podcast. Adorei. Muito obrigada pela sua participação mais uma vez. Pela sua equipe, cadê Daia? Tá aqui no bastidor. Obrigada por você estar aqui. Um super beijo. E obrigada por você que nos acompanhou até aqui. Espero que você, a partir de agora, tenha condições de enxergar o Eneagrama com outros olhos. Você, sua personalidade com outros olhos. Muito bem. Até o próximo.